Desde logo, agradecer o convite por parte da Associação Passive House, mais um ano, para nós estarmos aqui um bocadinho a divulgar aquilo que são as nossas soluções, as novidades dentro deste conceito, dentro deste contexto também, e agradecer-vos a vocês por estarem presentes e por quererem conhecer um bocadinho mais sobre aquilo que são as nossas soluções. Portanto, desde logo, a Danosa é uma empresa de origem espanhola, fundada em 1964, pelo pai dos atuais proprietários da empresa. Já está envolvida dentro daquilo que é a nossa empresa, a terceira geração também, e nasceu daquilo que é a impermeabilização bituminosa, ou vulgarmente conhecida como telas asfálticas. De aí em diante, temos vindo a evoluir dentro daquilo que são produtos complementares que nos permitem construir um sistema construtivo completo, nomeadamente dentro dos isolamentos, drenagens, geotextas, todos estes produtos que nos permitem oferecer uma solução composta, como vocês aqui veem, a nível da cobertura plana, e evoluímos também para aquilo que é isolamentos de outro tipo, nomeadamente isolamento acústico, onde em Portugal somos uma das marcas de maior referência, e mais recentemente então também dentro daquilo que é a gama de produtos líquidos e argamassas, argamassas técnicas direcionadas à impermeabilização. Estamos presentes neste momento em mais de 70 países, temos 5 fábricas no mundo, a caminho de 7, e temos 8 filiais da Danosa no mundo, ou seja, 8 países onde temos equipas estabelecidas e a trabalhar o mercado de forma local. Uma delas, e a mais importante, quer em volume, quer, perdoem-me a presunção, por outros motivos, é a portuguesa, a seguir imediatamente a espanhola, e aqui também temos uma unidade industrial. Até ao ano passado estávamos em Leiria, estávamos sediados em Leiria, entretanto este ano... Obrigado. E entretanto este ano mudámos-nos para Pombal, adquirimos umas novas instalações e lá vamos estabilizar a nossa produção da XPS e abraçar outros investimentos, outro tipo de produção dentro daquilo que é o mercado português. Dizer-vos também que, no que diz respeito ao XPS, nós temos a produção do produto acabado e a produção da matéria-prima principal para a produção do XPS nesta unidade industrial, ou seja, uma empresa de reciclagem. Nós adquirimos em 2019 uma empresa de reciclagem que se situava em Sintra, em Pero Pinheiro. No entanto, nós tratarmos o reciclado de EPS, ou seja, as caixas de peixe, as embalagens de televisão, etc., em Lisboa, e depois trazê-la para Leiria inicialmente e para Pombal, era, desde logo, contraproducente naquilo que é a nossa ambição a nível de sustentabilidade, ou seja, tínhamos um impacto ambiental importante pelo transporte destas matérias-primas de uma fábrica a outra, e por outro lado a nível de rentabilidade também por este transporte. Ao ser um produto leve, o transporte pesava muito no seu custo e ao chegar a Pombal ou a Leiria chegava já com menos competitividade. Nesse sentido decidimos adquirir então a fábrica de Pombal, juntar as unidades, e hoje em dia uma fábrica está ao lado da outra, ou seja, nós recolhemos ou compramos EPS proveniente de caixas de peixe, de embalagens de televisão, como já vos disse, tratámo-lo numa unidade industrial, daí resulta umas bolinhas que são a principal matéria-prima hoje em dia do XPS, em torno de entre 60% e 70% do XPS é este produto, e mudámo-lo para a fábrica ao lado, onde produzimos com essa matéria-prima este isolamento térmico com poliestireno extrudido. Isto é o que nós mencionamos aqui. Estes números já não estão atualizados, já não são 8.000 toneladas. Foi à data que fizemos este PowerPoint há 2 anos. Neste momento já ultrapassamos as 11.000 toneladas de material reciclado integrado dentro daquilo que é o nosso processo de produção do XPS. Esta apresentação vai tocar, no fundo, os vários campos de aplicação dentro do nosso portfólio no contexto de Passive House, nomeadamente a envolvente do edifício, começando pelas coberturas, onde nós temos grande parte da nossa dedicação e do nosso know-how direcionado às coberturas planas.
as fachadas do edifício e as estruturas enterradas. Obviamente que todos nós sabemos as vantagens que existem associadas a este tipo de isolamento ao XPS em coberturas invertidas e em estruturas enterradas, pela baixa absorção de água, quase nula, e pela grande resistência à compressão que tem. Começando por vos explicar aqui uma das nossas propostas e aquilo que é algo um bocadinho diferente do mais normal em Portugal, explicar-vos o porquê também de nós vermos nisto uma vantagem quando inserida dentro do contexto de Passive House. Falamos de coberturas mistas. O que é uma cobertura mista? Vocês podem ver aqui na nossa maquete, uma cobertura mista é uma cobertura que tem isolamento abaixo da impermeabilização, e por isso é uma cobertura tradicional, e acima da impermeabilização, e simultaneamente é uma cobertura então invertida. Ou seja, é uma cobertura que combina o isolamento por baixo e por cima da impermeabilização, e não tem necessariamente que ter mais espessura de isolamento, não é isso que se trata. Trata-se em dividi-lo acima e abaixo. E porquê é que o fazemos? Desde logo, permitimos esta continuidade do isolamento que na cobertura invertida seria mais complexo. Isto é, teríamos que andar com a impermeabilização por trás e fazer a fachada, um sistema ETICS, uma fachada ventilada, ou o que for, rematar, mas teríamos aqui uma ligação mais complexa. Ou seja, continuidade do isolamento. Primeiro motivo. Depois, um aspecto importantíssimo para nós, que somos fabricantes do sistema todo e, como já disse, nascemos da impermeabilização. Diminuir a amplitude térmica naquilo que é a impermeabilização. Esta diminuição da amplitude térmica vai extrapolar a durabilidade do sistema impermeabilizante e garantir que ele, então, permite desempenhar a sua função durante mais tempo. Isto é, este isolamento acima da impermeabilização vai fazer com que haja uma amplitude térmica muito mais reduzida entre dia e noite e entre verão e inverno. Uma das principais causas do envelhecimento, ou a principal causa do envelhecimento e da falência de um sistema impermeabilizante, tem a ver com o facto dela ficar mais rígida, menos flexível. E essa rigidez deriva de quê? Precisamente destes movimentos, destas oscilações provocadas pela amplitude térmica. Ou seja, abaixo garantimos a continuidade de isolamento, acima protegemos a nossa membrana impermeabilizante da amplitude térmica, e um outro input também importante neste tipo de coberturas. Garantimos que, vamos supor que aqui por baixo não há isolamento. No inverno, este tipo de cobertura é facilmente compreensível que, num dia como hoje, com chuva, haja aqui no geotêxtil alguma retenção de água que vai ter um efeito nefasto naquilo que é o desempenho energético da própria cobertura em si. Ou seja, com este sistema nós garantimos a anulação desse efeito na espessura abaixo da impermeabilização. No entanto, não nos privamos do isolamento térmico acima, precisamente porque queremos que a nossa impermeabilização dure o mais possível, ok? É a combinação de todos estes motivos que nos justificam ou que nos permitem justificar então uma cobertura do tipo mista que combina as várias soluções, estes vários inputs. Desde logo, dentro desta cobertura, e nós sendo fabricantes de toda a tipologia de impermeabilização, desde luminosas, PVC, líquidas, argamassas, poliureias, existem várias soluções que nós podemos conjugar ou combinar dentro daquilo que é este tipo de solução construtiva e adequá-lo ao tipo de projeto que nós temos e ao tipo de tratamento que queremos dar ao nosso projeto. Este exemplo que aqui está, que é exatamente o exemplo que está aqui nesta maquete, é composto por, portanto, XPS, uma camada de geotêxtil ali identificada como número 3, uma impermeabilização em PVC, o efeito deste geotêxtil ali com o número 3 e com o número 5 é criar um separador físico entre o XPS e o PVC. Porque são dois produtos à base de plástico, o PVC integra plastificantes, o XPS é um produto que pode, estando em contacto, fazer com que os plastificantes do PVC possam migrar para este XPS. E então, sempre que aplicamos XPS e PVC, há que haver um separador físico entre os dois produtos. Ok? Daí o motivo da utilização daquele geotêxtil, como estava a dizer, PVC, novo geotêxtil e uma lajeta térmica na parte superior.
Quem diz lajeta térmica? Poderíamos ter uma nova camada de XPS gravilha, uma nova camada de XPS, uma betonilha, um cimento de cola e um cerâmico. Bem, dá para jogar, o que interessa é o contexto, o conceito, ter isolamento abaixo e acima da impermeabilização, pelos motivos que já referi. Outra hipótese de solução, aqui um bocadinho distinta, aqui já seria com membranas bituminosas, mais adequadas para soluções construtivas de coberturas bastante mais acidentadas, okay? Com mais atravessamentos, pequenas áreas, em que o tratamento destes pontos singulares acaba por ser bastante mais fácil de fazer do que com uma membrana PVC. O que é que temos aqui? Boas. O que é que temos aqui? Acima do suporte, uma barreira de vapor, o isolamento térmico em PIR, policianorato. Acima disto, um sistema trivial de impermeabilização de 2 camadas de membranas bituminosas. Neste caso concreto, membranas bituminosas SBS, ou seja, fabricadas com betume elastómero, e isto é muito importante. Existem 3 gamas de qualidade dentro daquilo que é as membranas bituminosas. 2 de APP, praticamente todos nós concorrentes temos isto, e depois uma gama SBS. A diferença entre elas está no tipo de betume utilizado e no comportamento desse betume. Ora plástico, ora comportamento elástico. Quanto mais amplitude térmica houver, mais se justifica a utilização deste SBS. Ou seja, Lisboa para Sul justifica-se menos, embora funcione lindamente e é melhor a solução do que os APP. No entanto, aqui a Norte, mais justificado está a utilização deste SBS. Porque efetivamente ele consegue dilatar e contrair a nível de betume. Depois temos a armadura que confere outro tipo de resistências, mas a nível de betume ele consegue dilatar e contrair. À parte disso, quando é perfurado por algum problema em obra, ela, ao ser elástica, tem movimentos de retração que conseguem condicionar de larga forma a entrada de água nesta própria membrana impermeabilizante. Depois, outro tipo de coberturas de que nós dispomos. Como veem até agora, todas estas soluções que nós apresentamos, nós, acima do suporte, somos fabricantes de todos os componentes e aqui na cobertura ajardinada, exatamente a mesma coisa, tirando o substrato vegetal, o resto da solução construtiva é fabricada por nós, e aqui temos uma solução muito semelhante àquela que vos apresentei, no entanto, acima do XPS, aqui já estamos a falar de cobertura invertida, não obstante poderia ser aplicada a uma cobertura mista, pelos mesmos motivos que falámos. Acima do XPS temos então uma membrana drenante com capacidade de retenção de água e com capacidade drenante, ou seja, permite-nos então reter ali parte da água que chega à cobertura e o restante ser drenado ao longo da cobertura, apoiado obviamente pelas pendentes. Em termos de vantagens deste tipo de cobertura, portanto, recuperação da natureza nas nossas cidades. Quando se trata disso, obviamente, é um dos pontos a favor. Aumento do valor imobiliário do edifício, a redução do consumo de energia do edifício, desde logo pelo desempenho energético que tem, e outro aspecto muito importante, a melhoria do desempenho acústico da própria solução construtiva. E logo, portanto, a retenção de águas pluviais já falámos, a redução do efeito de ilha de calor urbana, do aumento da temperatura nas zonas urbanas, e esta solução permite-nos combater também isto, etc., entre outras vantagens deste tipo de cobertura. Outra cobertura também interessante de análise aqui neste contexto, as coberturas refletantes, pelo impacto que têm na estação portanto, no verão. Não se trata nem nada mais nada menos, isto já é uma cobertura industrial, ok? Com uma chapa perfilada, uma barreira de vapor, o isolamento térmico, neste caso em PIR, policianorato, e uma membrana de PVC fixa mecanicamente, que permite dar à cobertura em si muito maior rentabilidade na aplicação, sem fixações visíveis, se virem ali, elas são sobrepostas, sem qualquer tipo de encaixe, é uma solução completamente contínua e com uma soldadura perfeitamente fiável. Este tipo de solução impermeabilizante, PVC, nós aqui não necessitamos de respeitar o sentido de escoamento das águas. Isto é, enquanto numa membrana bituminosa, se a água está a escoar assim,
nós temos que respeitar a membrana a sobrepor a membrana inferior. No PVC isso não é necessário, embora se faça, não é necessário porque a soldadura é super fiável. A grande vantagem desse sistema é efetivamente a excelente refletância solar que tem e a continuidade do isolamento também ao longo de toda a solução construtiva. Isto é um exemplo de uma intervenção que fizemos no Carrefour em Milão. Esta intervenção não foi com PVC, foi sim com as nossas membranas de poliuretano, e o que temos ali é os dados da redução energética do consumo anual de energia entre o pós-obra e o pré-obra. Há uma redução, como veem ali, de 27%, e isto dista do ano 2011, já há muitos anos atrás. Outra solução que temos aqui, já largando as coberturas e passando para aquilo que são fachadas, o nosso sistema é TIX. A nossa solução, obviamente, todos vocês sabem do que se trata a nível de sistema e permite combinar, então, a nossa cobertura com a fachada, integrá-la, garantir a continuidade do isolamento e aportar as prestações que tem. O desempenho energético do XPS, obviamente, e a excelente durabilidade do isolamento térmico, excelente resistência à compressão, principalmente em tipos de obras, por exemplo, escolas, etc., em que está bastante exposto a impacto. Outra solução construtiva, aqui um exemplo do pormenor construtivo da ligação com uma cobertura inclinada. E chegando a outra aplicação em que nós estamos presentes, e é outro do exemplo onde a nossa gama pode ser integrada, estruturas enterradas, nomeadamente, neste caso, paredes enterradas. Também aqui temos vários tipos de soluções. No entanto, eu neste caso concreto recomendaria, em estruturas enterradas, privilegiar a solução de impermeabilização de base bituminosa. O que temos ali é um primário de base bituminosa com melhor aderência do que o primário tradicional. Estamos a trabalhar na vertical e daí que se exige um primário de maior capacidade aderente. Depois temos uma membrana impermeabilizante, neste caso de bitume SBS, com 3 kg por metro quadrado. Existem vários tipos de membranas impermeabilizantes que se podem aplicar neste contexto. Esta é uma hipótese. Outra hipótese que eu considero a melhor que poderíamos optar para este tipo de intervenção seria uma membrana com resistência a raízes, neste caso uma Sterdam 50 GP Last Jardim, com 5 kg por metro quadrado. Depois temos o nosso XPS, a nossa membrana drenante e o nosso canal de drenagem com o tubo geodreno e a envolvente conseguida com gravilha e geotextil. Ok? Portanto, também aqui continuidade do isolamento, excelentes prestações térmicas e mecânicas e o excelente comportamento frente à água e a durabilidade do isolamento térmico. Aqui, obviamente, é uma das aplicações onde o XPS tem muito pouca concorrência pelas características que tem, quer pela capacidade quase nula de absorção de água, quer pela resistência à compressão, que nos permite fazer isto em profundidades elevadas e conseguir um desempenho correto do próprio sistema construtivo. Isto é um exemplo, neste caso não tem impermeabilização, apenas um desvão. E também aqui nas lajes térreas outro tipo de solução construtiva e também aqui as características de XPS, nomeadamente a resistência à compressão, é tida em conta e é uma das principais características que justifica a sua implantação aqui. Para vocês terem uma ideia, vamos supor que isto é uma zona de tráfego automóvel. Nós temos o nosso XPS ensaiado no LNEC nós tentámos simular ao cabo de 50 anos, qual a maior carga que nós lhe podemos imputar para que, uniformemente distribuída, para que a deformação do mesmo seja inferior a 2%. E fomos fazendo simulações com várias cargas até conseguirmos uma deformação inferior a 2%. O resultado que obtivemos foi nós ensaiámos o produto trivial de cobertura, parede não ensaiámos, porque não é o caso, mas de cobertura plana ou inclinada, e ensaiámos
um produto especial que temos de 500 kPa de resistência à compressão. Existe a hipótese de fabricarmos 700, no entanto, com os resultados que obtivemos, achamos que talvez não se justifique. Resultados. No caso do 300 kPa de cobertura, podemos carregar com cargas uniformemente distribuídas de 9 toneladas por metro quadrado e a deformação ao cabo de 50 anos vai ser inferior a 2%. No caso do produto de 500 kPa, podemos carregá-lo com 15 toneladas uniformemente distribuídas por metro quadrado e a deformação ao cabo de 50 anos vai ser inferior a 2%, para perceberem as possibilidades e a versatilidade que nos dá este produto à hora de construir e de projetar. Portanto, o que temos aqui em termos de solução construtiva, uma membrana drenante, desde logo uma camada de betão de limpeza, um primário e uma impermeabilização. Neste caso, a impermeabilização que temos ali é uma membrana acabada a geotêxtil, com uma armadura reforçada e com capacidade de resistir a tráfego automóvel, ok? E depois, então, por cima vamos ter o nosso isolamento, geotêxtil e a nossa laje, ok? Isto é um exemplo de um ensoleiramento geral feito com XPS e o desempenho energético da própria solução construtiva que vocês podem ver ao lado, com 10 cm XPS. Está a continuidade do isolamento, que agora passará para a fachada. E explicar-vos um bocadinho aquilo que também é o nosso apoio técnico, o nosso trabalho em si, para que, caso o necessitem e o entendam, saibam, e assim o entendam, sabem que possam contar com ele, podem contar com ele. Portanto, assistência técnica em obra, presencial e online, pontos de injeção técnica, trabalhamos com uma aplicação que nos permite, diretamente em obra, inspecionar os vários pontos da cobertura e fazer-vos chegar a um relatório no próprio dia, através dessa aplicação. Cá está os relatórios de obra automatizados, certificações e garantias de todas as soluções que nós comercializamos, seguimento de obra com drone sempre solicitado com antecedência, programas de formação contínua, cálculos de isolamento acústico, cálculos de isolamento térmico, estimativas orçamentais e condições técnicas especiais para efeitos de caderno de encargos, bibliotecas de detalhes construtivos em DWG, a mesma coisa em BIM e o suporte técnico de um BIM Manager para adaptar os vossos projetos, caso assim seja necessário, a um pormenor construtivo específico do vosso projeto em si. Para consulta e para chegarem aos nossos temas, às nossas soluções, poderão ir à nossa página web, danosa.com, ao subcapítulo Sistemas. Dentro dos sistemas irão selecionar o tipo de aplicação em si, se são coberturas, se são fachadas, estruturas enterradas, instalações, divisórias. Normalmente dentro das divisórias está tudo o que é acústica, e selecionando isto, por exemplo, coberturas planas ajardinadas. Outro tipo de seleção pode ser através do tipo de obra, a área de operação ou os produtos do sistema, e selecionando, por exemplo, coberturas ajardinadas vai-vos dar várias opções em que varia o sistema impermeabilizante, a altura do substrato, tipo de membrana drenante recomendada. Pronto, há aqui várias derivações que permitem adaptar ao projeto este tipo de solução. Entrando na solução construtiva em si, vocês têm acesso à ficha técnica da solução, e onde, dentro da ficha técnica, se assim quiserem descarregar, já tem a descrição do sistema construtivo em si, as condições técnicas especiais para o efeito de caderno de encargo, as prestações técnicas produto a produto, e podem fazer descargas combinadas, isto é, abaixo tem um menu que vos permite selecionar o que é que querem descarregar. Selecionando tudo, podem, num mesmo fecheiro, compilar a documentação toda do vosso projeto. Isto é, ficha técnica de solução, fichas técnicas dos produtos, fichas de segurança dos produtos, certificações que possa ter este sistema construtivo, ou seja, combinado, detalhes construtivos de DWG, BIM, estimativas orçamentais, isto é, vão selecionando e podem descarregar toda a documentação e fazê-la anexo
ao vosso projeto em si. A última opção que vos dá ali, ainda não está disponível em português, estamos a trabalhar agora para isto, mas que diz ali añadir a projeto, ou seja, adicionar a projeto, permite-vos combinar toda esta informação com várias soluções construtivas. Isto é, quando nós estamos a trabalhar um projeto, não estamos a trabalhar um projeto que da nossa gama o que tem é uma cobertura ajardinada. Nós estamos a trabalhar um projeto que tem uma cobertura ajardinada, que pode ter uma solução de isolamento acústico, que pode ter uma fachada TICS, que pode ter uma solução de impermeabilização de casas de banho, e vocês podem selecionar cada uma destas soluções, colocam ali adicionar a projeto, vão à outra, adicionam ao projeto e vai-vos descarregar a informação combinada, como se fosse um livro de obra dentro daquilo que é o portfólio e as soluções da Danosa, para que vocês possam guardar e anexar então ao vosso projeto.